Parabéns para os organizadores destas Olimpíadas de 2024 na França. Eu estou dizendo parabéns porque os organizadores mostraram para o mundo inteiro que você pode mexer com os símbolos religiosos cristãos, você pode fazer piada com a religião cristã, você pode ofender os sentimentos de pessoas devotas à fé cristã, porque o máximo que essas pessoas fazem, como estão fazendo agora, é reclamar, é protestar, é dizer o quanto estão indignados. Mas Paris sabe muito bem, a França sabe muito bem o que aconteceria se fossem zombar de um outro símbolo religioso, de uma outra religião, não é verdade? Então, essa brincadeira, essa paródia, essa diversão que foi feita com algo que é extremamente caro para algumas pessoas, foi uma demonstração clara de que os cristãos não são os monstros que o mundo tenta pintar de determinada forma. Eu vou só ler aqui uma matéria da CNN que diz o seguinte: Paris 2024. Drags fazem paródia de A Última Ceia e desfilam na abertura. Em homenagem à moda francesa, a apresentação inclui artistas que participaram de reality shows de drag queens. Para homenagear a moda francesa, foi criado um desfile em que drag queens representaram uma paródia do quadro A Santa Ceia de Leonardo da Vinci. A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris aconteceu nesta sexta-feira, dia 26 de julho, e as apresentações em diversos pontos da margem do Rio Sena representaram aspectos da cultura mundial. Para homenagear a moda francesa, foi criado um desfile em que drag queens representaram uma paródia do quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Entre elas, as artistas Nick Doll, participante da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race e apresentadora da versão francesa da competição, Paloma, vencedora da primeira edição do reality show na França, além de Piche e Vesp, ambas da segunda temporada. Em suas redes sociais, as drag queens mostraram uma grande expectativa para o evento. Piche publicou uma foto sua e escreveu: "Vai ser um grande e histórico dia." Vesp, ou Vespi, não sei, mostrando momentos no camarim, e seu crachá oficial colocou na legenda: "Apenas a alguns metros da Lady Gaga. E você?" A obra apresentada pelas artistas, A Última Ceia, foi pintada por Leonardo da Vinci entre 1495 e 1498 e representa o episódio bíblico conhecido como Santa Ceia, em que Jesus fez sua última refeição com seus discípulos antes de ser preso e crucificado. Atualmente, o quadro está no refeitório da Igreja Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália. Então nós temos aqui uma paródia a respeito de uma imagem pintada por um artista em alusão ao último momento em que Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Mas é interessante porque naquela mesma mesa você tem sobre a mesa, entre queijos, vinhos, uvas e assim tal, o deus Baco ou Dionísio, dependendo do sincretismo entre o panteão grego e romano. E no final do vídeo você vai olhar, vou colocar a foto aí para você dar uma olhada. Então você tem a ceia, né, pintada por Da Vinci, você tem a paródia da ceia, representada aqui na abertura da Olimpíada. Vou te mostrar também a foto do Dionísio ou Baco e a foto
né, do Dionísio Baco mesmo, que foi apresentado na paródia através de um cantor. E é interessante que nesse mesmo contexto em que você pode fazer paródia com Jesus, você pode fazer paródia com os apóstolos, o surfista Chumbinho, ele foi proibido de competir com pintura do Cristo Redentor, né? Para quem não sabe, o Cristo Redentor, ele não é visto por muita gente como uma imagem religiosa, mas de acordo, né, com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 30 de setembro de 2008, a estátua do Cristo Redentor foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por sua importância histórica. Então, para você ter uma ideia, o surfista Chumbinho, ele pode de repente ter colocado a imagem do Cristo Redentor na sua prancha com finalidades religiosas, mas ele também poderia ter colocado a imagem do Cristo Redentor na prancha como uma demonstração de, olha, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou do Brasil, eu estou trazendo aqui um símbolo, porque a França não tem a torre, os Estados Unidos não tem a Estátua da Liberdade, o Brasil tem o Cristo Redentor. Mas, ou seja, enquanto num caso falando de Cristo, olha só, num caso falando de Cristo, você tem a proibição, você tem a celebração. No outro caso, falando do patrimônio histórico do Brasil, você tem uma proibição. Para que não fique nas minhas palavras, eu vou ler aqui a matéria no site da Terra, né, que está dizendo o seguinte, né, para você ter uma ideia, o motivo, né, por que foi proibido. Olimpíadas, entenda por que surfista brasileiro não pôde competir com pintura do Cristo, não botou Redentor, mas tudo bem, do Cristo na prancha. Comitê proíbe manifestações religiosas e material do surfista continha desenho do Cristo Redentor, patrimônio cultural. O surfista brasileiro João Chianca, mais conhecido como Chumbinho, passou por um imprevisto, ou seja, ele não imaginava, quem ia imaginar, né? Você vê a imagem do Cristo Redentor em toalhas quando você vai à praia de Copacabana, você compra uma camiseta, o turista, entendeu? Mas tudo bem. E aí nisso, o surfista brasileiro João Chianca, mais conhecido como Chumbinho, passou por um imprevisto nas vésperas da estreia dos Jogos Olímpicos de Paris. Para participar do torneio, o atleta customizou o próprio material com a imagem do Cristo Redentor. Contudo, a iniciativa infringe uma regra do esporte olímpico. De acordo com o artigo 50 do regulamento da competição, não é permitido nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial. Bem, considerando que o Cristo Redentor ele é um símbolo do Rio de Janeiro, ele é um patrimônio histórico, possivelmente a maioria das pessoas olham para aquela imagem e não tem uma ideia de religiosidade. Pelo menos, eu vejo aquela imagem ali, para mim, aquilo ali é um símbolo, Rio de Janeiro. Eu cheguei ao Rio de Janeiro. E aí nisso, assim, mas tudo bem, né? É a regra, né? Assim, o Comitê Olímpico notificou o atleta da restrição e Chumbinho precisou trocar as pranchas de última hora antes de estrear nas Olimpíadas. Então, aí a gente tem, como eu falei, essa matéria da CNN, o link vai aparecer na descrição, a matéria do Terra aí na descrição e também a informação do IPHAN, né? O link do site do IPHAN aí na descrição. E eu queria também que você pudesse assistir um trecho em que uma jornalista da Folha de São Paulo, ela fala realmente de intolerância religiosa contra cristãos no Brasil e no mundo. No Brasil não chegamos às raias, né? Não chegamos a ponto de alguém ser morto por causa da sua fé. Mas no mundo isso acontece. No mundo, pessoas são presas por causa da sua fé. Nós aqui
Só não podemos, obviamente, né? As pessoas, né, têm algumas questões legais, né, em que os cristãos não podem pregar no trem. Para pregar na praça tem algumas burocracias a serem atendidas dependendo da prefeitura. Se o religioso ou a igreja colocar no outdoor um versículo que fale a respeito de prática homossexual, vai ter problemas com a justiça. Então, a igreja pode condenar muitos pecados, mas tem pecados que, se ela condenar, é discurso de ódio, é homofobia, assim por diante. Então, ou seja, nós somos livres, entende? Mas aí, só que sofremos um pouco de pressão. E no caso do mundo já é diferente. Existem países que você realmente não pode pregar. Existem países que você não pode pregar nem na rua, nem em lugar nenhum. Existem países em que, se você for cristão, você já vai correr risco de morrer, tá certo? Mas dá uma olhada aí nas imagens e pense comigo, né? Existe perseguição religiosa? É normal a gente debochar da religião alheia? Aqui no Brasil, por exemplo, apenas as pessoas de culto afro-brasileiro que sofrem perseguição religiosa e que é vítima de intolerância religiosa. No mundo, será que são realmente os muçulmanos, o povo da religião islâmica que sofre de islamofobia e não existe cristofobia? Será que realmente todo mundo tolera os cristãos? Será que não existe ódio aos cristãos? Será? Você acha que todo mundo brinca com Maomé que nem brinca com Jesus? Será? Será que, se de repente as drag queens fizessem uma brincadeira com Maomé, será que ia ficar tudo legal na França? Né? Vamos ver? Então vamos lá. Alô, pessoal drag queen, por favor, faça um desfile com algum símbolo de Maomé, né? Já que assim vivemos no mundo livre, estamos no Ocidente, a respeito das diferenças, já que a gente pode brincar com Jesus, e aí? Alguém vai arriscar brincar com Maomé? Então, eu não sei se dá para perceber, é um testemunho para mim, claro, de que os cristãos não têm tanto ódio assim como as pessoas falam, e de que os cristãos não são tão violentos assim como as pessoas falam. Ou seja, as pessoas se fazem de vítima dos cristãos fundamentalistas, intolerantes, cheios de ódio. Mas eu não sei se dá para você perceber que ninguém brinca com algumas outras religiões. Então, se somos tão perigosos assim, por que brincam com a gente? Eu, particularmente, não me senti ofendido, né? Porque eu não lido com imagens, sou protestante. Mas é interessante, né? É um evento olímpico, um evento esportivo, que em vez de falar de prática esportiva, em vez de falar de elementos gregos relacionados ao esporte, pegar essas questões aí. Interessante isso, né? Mas comenta aí, o que você acha? Nós sofremos ou não cristofobia? Os cristãos sofrem ou não intolerância religiosa? As pessoas que brincam com Jesus brincariam com Maomé? Responde aí. Aguardo seu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E eu queria ir agora para a minha última pergunta, Ana, sobre o que a pesquisa disse sobre a intolerância religiosa contra os evangélicos. Qual que é a percepção deles com relação à intolerância religiosa? Então, eu vou ser cautelosa nessa pergunta, porque ela, na resposta, na verdade, porque ela evoca
esse termo tão complexo e complicado que seria a presença de uma cristofobia no Brasil. Você escuta muito esse discurso na boca desses grandes pastores. Quando eu falo grandes pastores, são líderes de expressão nacional que acabam influenciando pequenos e médios pastores e também os fiéis, de que tem cristofobia. O próprio Jair Bolsonaro, ele disse em seu discurso da ONU enquanto presidente de que a cristofobia era um fato. E ela é um fato em muitos países do mundo, enfim, em muitas regiões do mundo ela é um fato. Você pode ser morto até por ser um pastor, um fiel cristão. No Brasil isso não acontece. Ao mesmo tempo, quando você pergunta como as pessoas percebem isso, mais da metade vai falar que sente preconceito. Isso aí, quando a gente pergunta de onde vem esse preconceito, aí vem de, sobretudo, família, amigos e círculos mais fraternos, assim. Aí depois você vai pegar, vem muito de trabalho, escola e universidade. Então, ainda que não tenha uma ameaça, não tenha registros de ameaças maiores à integridade física, como a gente viu no apedrejamento de fiéis de religiões de matriz africana, ou até tipo, a proibição de terreiros em algumas comunidades que têm presença de traficantes que se dizem evangélicos, você tem uma percepção de que tem. E aí, não é só... Claro, tem a subjetividade do que cada um percebe, mas ao mesmo tempo tem o que as pessoas relatam. Você ser diminuído porque você é um crente. Ou os seus amigos falarem, e, por exemplo, uma entrevistada com quem eu conversei, uma missionária de uma igreja pequenininha, tipo de 10 fiéis, em Paraisópolis, a Laurenice, ela me conta que, por exemplo, quando ela se converteu, muita gente da família achincalhava ela, falando, agora tudo é crente com ela, ai que saco isso, ai não, vai lá crente, vai falar. Isso é uma diminuição da fé da pessoa. É só você pensar em como qualquer pessoa de qualquer crença, seja umbanda, candomblé, catolicismo, espiritismo, se sentiria se alguém falasse nesses termos com você. Então, por isso que eu fui um pouco cautelosa, assim. Acho que é forte falar numa cristofobia de uma forma institucionalizada, mas eu acho que é real essa percepção de preconceito e ela tem uma legitimidade, uma base legítima para essa percepção. Muito bem, Ana Virgínia, repórter especial da Folha. Obrigada, Ana, por ter vindo.